Está começando mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje vamos falar sobre o atendimento à saúde no extremo sul de Porto Alegre. A gente veio até o Hospital da Restinga para conhecer as instalações da instituição. Também conversamos com a comunidade sobre esse e outros atendimentos também na rede de atenção básica. Vereadores e prefeitura dão suas opiniões a respeito deste sistema e também esclarecimentos sobre o Hospital Parque Belém. O Com a Câmara na Cidade está começando. Fique conosco! A região do Extremo Sul é composta pelos bairros Belém Novo, Chapéu do Sol, Lajeado, Lamy, Ponta Grossa e Restinga. Conforme dados de 2010 da Prefeitura de Porto Alegre, vivem na região quase 100 mil pessoas. Para tentar suprir a demanda da população do Extremo Sul, em 2014 foi inaugurado o Hospital da Restinga. A nova unidade custou 110 milhões de reais. A Associação Hospitalar Moinhos de Vento, responsável pela administração do espaço, investiu 100 milhões mediante o programa de isenções fiscais e o governo do estado aplicou 10 milhões de reais. A Restinga, desde que existiu, havia essa necessidade, né? Pela distância até o centro, na época não se tinha nem ônibus, né? Mas que eu lembre, assim, ó, que o movimento ficou forte e se fortaleceu mesmo há um pouco mais de 15 anos e há cerca, assim, ó, de uns 10 anos para cá é que ele ficou forte mesmo, que a comunidade entendeu que havia uma sinalização do governo federal de uma possibilidade de destinar uma verba a construir um hospital, né? Então a comunidade, lideranças antigas aqui, né, como seu Nelson, Lúcia, Dejanira e outras pessoas, né, se engajaram no movimento e todo mundo se uniu e foi para a luta, né? A senhora me contou que tem filhos também. Quando precisou ganhar os filhos, onde é que a senhora foi? Eu fui para a Santa Casa, que eu admiro muito, porque, para mim, a Santa Casa é um hospital de referência. Quanto tempo demorou para chegar lá? Ué, 1 hora, né, de carro. Conseguiu um carro? Sim, ou ambulância. Eu, muitas vezes, nem fui de ambulância. Eu fui na viatura da Brigada Militar, porque era o que a gente tinha. Quando que é? Conta pra nós, assim, quando que a senhora foi atendida e foi levada pela brigada? Ué, pra gente ganhar os nenê, porque não tinha hospital aqui, os mais próximos, às vezes, é onde que eles levavam pra Santa Casa, então... E a brigada militar que auxiliava nesse atendimento? Auxiliava e deixava no hospital, isso é a realidade. Essa é a realidade, não era SAMU nem nada, era a brigada militar. Aquele hospital lá, o envolvimento que tivemos e tenho com ele... fazem mais de 16, 17 anos, quando era só um sonho, né? Bom, e um sonho que se tornou realidade graças ao envolvimento da comunidade. A comunidade montou um comitê, nós fizemos passeatas luminosas na Restinga, fora da Restinga. Eu perdi as contas de quantas agendas construímos e eu preciso destacar aqui o Ministério Público, principalmente a promotora Ângela Salton, que encarou aquele tema e fizemos mais de 25 reuniões com o Ministério Público, chamando a Prefeitura na época, chamando o Hospital Moinhos, para que o direito de filantropia que o Moinhos tinha adquirido, bom, e na nova formatação nesse decreto que foi assinado pelo presidente Lula em 2006, os recursos deveriam ser aplicados de maneira diferente. E o Hospital da Restinga foi o primeiro projeto brasileiro para não ser consumido nos serviços, e sim num projeto novo que pudesse ser 100% SUS e que junto viesse o tema da educação. Por isso que ele é um hospital escola e ao mesmo tempo ele atende 100% SUS. Nós criamos um movimento, né, para o hospital. Fizemos assim todo o trabalho que de repente deveria ser feito, né, pelos governos, se houvesse interesse de ter um atendimento de saúde e de qualidade, né, para as pessoas.
nós fizemos pesquisa, levantamento de números de pessoas, moradoras, né? Fizemos toda essa pesquisa, criamos um dossiê, né? Criamos uma comissão de moradores que ficaram assim como os cabeça para poder estar indo nos lugares, articulando, né? E se buscando daí, através de toda essa caminhada, fizemos movimento de caminhada aqui, né? De conscientização, através de abaixo-assinado, coletando assinatura das pessoas, né? Para o governo municipal, estadual e federal, as 3 esferas. A gente conscientizar, porque não se podia construir o hospital apenas com o apoio de um dos governos, né? Deveria ter uma contrapartida de cada um deles. Então, através disso que a gente conseguiu, né? O Felipe é um dos médicos responsáveis pelo serviço de controle de infecção hospitalar. E ele vai conversar com a gente sobre o que está funcionando aqui no Hospital da Restinga. Bom, então queria que tu nos resumisse assim, o que já está em funcionamento aqui no hospital, números que tu pode nos dar de leitos e atendimentos. Bom, então a gente tem no momento em funcionamento aqui no hospital uma unidade de emergência, né, que tem 25 leitos para pacientes em observação e internação. Tem também a unidade de internação adulta e pediátrica, que tem 62 leitos. E existe a perspectiva de aumentar progressivamente esse leito, né, esse número de leitos, e com uma ideia de chegar a um total de 169 no hospital. Tem uma noção de quantos atendimentos por mês assim, vocês têm aqui no hospital? Na emergência são em torno de 5.000 atendimentos por mês, em média, né? E na unidade de internação em torno de 200 pacientes internados mês. Isso é um número grande? É um número expressivo, sim, ainda mais para a complexidade, para o tamanho do hospital. Bom, como a tua especialidade é infectologia, o que tu pode nos dizer das pessoas que chegam aqui procurando atendimento? É claro que a maioria da própria comunidade, porque é um hospital bem afastado, digamos, do centro, né? Então, é exatamente para o pessoal do Extremo Sul. Mas, assim, qual que é o perfil das pessoas que são atendidas aqui? A gente tem um perfil bem diverso, assim, né? Na verdade, as pessoas que procuram atendimento na emergência são tanto pessoas que têm patologias propriamente ditas de emergência, como infarto, AVC, doenças infecciosas em geral, quanto pessoas que têm demandas que poderiam ser atendidas pelas unidades básicas e tal, e acabam procurando a emergência por uma questão de dificuldade de acesso, às vezes até uma questão cultural, né? A gente tem uma prevalência muito alta aqui na comunidade de doenças infecciosas crônicas, como tuberculose, HIV, hepatites, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande histórica dessa população em procurar acesso ao recurso de saúde pela distância, né, com os hospitais e com os serviços que prestam esse tipo de atendimento na cidade, né? Então a gente tem um número razoável, elevado, assim, de pacientes com HIV, com tuberculose, que acabam procurando atendimento, e a gente está conseguindo suprir essa demanda da população que não tinha como ser atendida anteriormente, a não ser que o paciente se deslocasse quilômetros até o centro da cidade. Tu está satisfeita com o atendimento dele? Muito satisfeita. Aqui é ótimo. Eu prefiro aqui do que qualquer outro hospital. É muito bom. Bom, tu tem uma outra filha de 5 anos, ou seja, quando ela nasceu e até, né, quando ela já tinha 2 anos, não existia aqui o hospital. Quando precisava de algum atendimento, como que era para vocês? Tinha que ir até o centro, né, e tentar uma vaga em algum hospital, Santa Casa, como é que é o nome? O Santo Antônio, né? Enfim, era bem complicado, não era fácil. E sempre lotado, nunca tinha lugar, nunca tinha vaga. Já enfrentou, assim, algum problema com ela, que ela precisava de algum atendimento e vocês não conseguiram? Já, não com ela, com o meu enteado. Já aconteceu dele chegar queimando de febre e a gente chegar lá às 6 horas da tarde e ser atendido às 6 horas da manhã do outro dia, né? Foi bem complicado. Então, era difícil. E tu acha que um hospital como esse, assim, para ti que mora aqui perto e para outras pessoas, tu acha que tem solucionado, assim, os problemas? Com certeza. Não solucionado, mas amenizado, né? Com certeza.
para mim e para muitas mães que têm os filhos, né, que têm problema no pulmão, de respiratório, até mesmo coisas simples assim, tem ajudado muito, né, porque é um tempo que a gente perde andando de ônibus, é cansativo, né, aqui já é mais perto, para mim é ótimo. Quanto tempo demora para da tua casa chegar até aqui? Aqui demora uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Se fosse até o centro? 1h15 minutos. É muito. Isso tirando o trânsito? Isso tirando o trânsito. Se pegar trânsito, nossa, vai quase 2 horas. A taxa de satisfação é em torno de 90%, né, das pessoas que respondem às pesquisas de satisfação ali do hospital. Existe a questão da superlotação da emergência, então existem pacientes que pela espera, pela dificuldade ali da superlotação, acabam tendo uma dificuldade maior, né, e se ressentem disso, mas em relação ao que tinha anteriormente, a gente notou que teve uma melhora no atendimento da população e na satisfação deles em relação ao serviço de saúde, assim. Existe um tipo de público que aumentou muito quando nós passamos, nós éramos uma UPA independente na comunidade, agora somos parte de um hospital. Nessa transição, nós passamos a receber muitos pacientes crônicos que têm agudizações do quadro crônico. Isso também impôs uma dificuldade a mais para nós, porque são pacientes que, para trazer para a linha de normalidade, depois de corrigida essa emergência, é mais difícil. São pacientes muito instáveis, muitos pacientes são acamados, que se alimentam cronicamente por sondas, tem sequelas de doenças neurológicas e isso tem imposto também uma dificuldade adicional para nós, porque nós não podemos dar alta para casa com celeridade. São pacientes que vão precisar de leitos, né, depois. E como que é essa integração para essas pessoas serem tratadas, né, a longo prazo, porque aqui elas acabam ficando assim para tentar solucionar o problema de agora. Mas aí depois, como é que vocês fazem esse contato com a rede, com outros hospitais, para que essas pessoas possam seguir os atendimentos? Bom, os pacientes que precisam de recursos que nós não temos aqui, ou aqueles pacientes que uma vez corrigida a situação aguda, eles ainda dependem de mais cuidados para a estabilização pela natureza da crônica da doença deles, então nós procuramos transferi-los para outros hospitais. Aqueles pacientes que podem ter os problemas dele resolvidos numa situação de média dificuldade, de média complexidade, eles são atendidos aqui no hospital mesmo. Nós já temos um setor de internação, tanto na área de pediatria como na área de clínica. E para aqueles que precisam de recursos de maior densidade tecnológica, nós temos que transferir para hospitais maiores aqui da rede do SUS. Qual é o tempo de permanência médio na sala laranja? Na sala, nós temos um indicador que envolve tanto a sala laranja como a sala amarela. O tempo de permanência está entre 2 a 3 dias, às vezes cai para 1 a 2 dias. E isso é bastante? Bom, tem que entender assim, esse é o tempo médio, né? Então, assim, tem pacientes que têm uma passagem extremamente fugaz por essas salas. Mas, por outro lado, como eu mencionei antes, existem pacientes que podem ficar até 1, 2 semanas. São os pacientes mais difíceis da gente transferir, porque o problema mais crítico da rede são leitos de UTI. Enquanto faltam vagas em instituições de saúde, o Hospital Parque Belém, a poucos quilômetros da Restinga, não atende pelo Sistema Único de Saúde há pelo menos 3 anos. Se funcionasse, a instituição hospitalar poderia oferecer 200 leitos de internação e 20 na unidade de tratamento intensivo. A atual administração do hospital relata que o problema começou quando a Secretaria Municipal de Saúde parou de encaminhar pacientes pela regulação do SUS. O Hospital Parque Belém é um dos complexos que poderia também facilitar o acesso às pessoas do extremo sul da cidade. Mas acontece que desde 2014 o hospital reduziu muito o número de atendimentos e o quadro de funcionários. A gente está aqui com o seu Luiz, que é o responsável, é o presidente da mantenedora do hospital e vai nos contar então por que esse hospital, que teria capacidade para atender mais de 200 pessoas, atende hoje 12 pessoas, todas por convênio, seu Luiz. Fundamentalmente, é uma crise de financiamento. A autoridade pública, o poder público, investe muito pouco em saúde. E nós estamos diante dessa grande dificuldade, que é de querermos oferecer leitos disponíveis, assessoria, atendimento médico hospitalar, né, e não ter um custeio. O custeio, de forma simples, é o recurso financeiro para pagar aquelas pessoas que aqui trabalham.
nós tínhamos mais de 400 funcionários e hoje temos em torno de 60 funcionários. A autoridade pública continua insensível com relação a isso. E a comunidade, né, não quer saber se isto é problema da União, se é problema do Estado, o Estado como um todo, ou do município de Porto Alegre. O município de Porto Alegre está na gestão plena, tudo passa pela mão do prefeito e passa pela mão do secretário municipal de saúde. Se não tem recurso financeiro, né, não se pode prestar o atendimento. Nós esperamos uma maior sensibilidade da autoridade pública no sentido de colocar esse hospital de novo ao trabalho que ele sempre prestou, há 76 anos, né, prestando serviços de qualidade para a comunidade gaúcha, não só para Porto Alegre. Em 2014, a Câmara de Vereadores promoveu uma série de visitas às estruturas do Hospital Parque Belém. Na época, a Comissão de Saúde era presidida pelo vereador Dr. Tiago Duarte. Não tem nenhuma justificativa plausível para deixar um hospital com 400 leitos fechados, com 20 leitos de UTI fechado, com possibilidade de ter um bloco cirúrgico muito bom lá, com mais de 10 salas totalmente fechado. Não tem justificativa para isso. Isso é tentar justificar o injustificável, né? O que nós temos é desculpas de que a gestão lá não é boa, desculpa de que não se tem todo o recurso suficiente, mas para as outras coisas se tem recurso, né? Isso é muito engraçado, né? Para contratar uma empresa para prestar serviços médicos sem licitação, uma com 800 mil por mês e outra 900 mil por mês, aí se tem dinheiro. Para se fazer a informatização que até hoje não funciona da Secretaria da Saúde por 10 milhões de reais sem licitação, aí se tem dinheiro. Para contratualizar com o hospital não tem dinheiro. Para fazer um livro de 1 milhão de reais para prevenir crack sem licitação tem dinheiro. Agora, para fazer essa contratualização, que com 200 a 300 mil por mês pode atender mais de 400 pessoas, aí não tem dinheiro. Então são desculpas, não tem nenhuma justificativa, né? E não tem justificativa, a população sabe disso, para deixar um hospital com 400 leitos fechados. E a menos de 4 quilômetros dali, no Pax, as pessoas sendo internadas no chão. O que existe lá que foi feito tempos atrás, convênio com o município de Porto Alegre, foi construída pela prefeitura junto com o hospital toda uma emergência nova e ela deixou de funcionar com essa característica. E houve o rompimento por parte do município dos convênios que trazia a manutenção. Bom, nós temos defendido que esses convênios existem. Sabemos que a prefeitura já nos disse isso, que tem buscado que haja uma maior transparência da aplicação dos recursos públicos. E isso nós temos acordo também, bom, que os recursos públicos têm que ser bem aplicados e tem a transparência. Eu acredito que com o diálogo é possível resolver aquela estrutura magnífica que é o Hospital Parque Belém e que nós defendemos ali. E aí a senhora me perguntou quantas reuniões participei, eu perdi as contas. Quantos cafés da manhã fizemos lá com toda a bancada, com grande parte da bancada federal, a do meu e dos demais partidos, com deputados estaduais, com a Câmara de Vereadores. Aqui na Câmara promovi várias reuniões com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, fizemos a campanha para que o Parque Belém se transformasse no pronto-socorro Zona Sul. Bom, continuamos com esta disposição. Agora precisa ter um entendimento da Secretaria Municipal da Saúde com a direção do hospital. O modelo de trabalhar por contratualização e o modelo de trabalhar por produção. Produção, tu produz o serviço e eles te pagam, né? Contratualização, tu faz um contrato, atinge determinadas metas e eles te pagam de acordo com as metas, né? Isto vale para todos os hospitais que estão dentro do município de Porto Alegre. Alguns hospitais têm um custeio diferenciado, por exemplo, o Hospital da Restinga, lá ele tem 50% do recurso vem da União, 25% vem do município de Porto Alegre e 25% vem do estado do Rio Grande do Sul. O nosso recurso aqui vem totalmente da produção dos serviços prestados para o município de Porto Alegre. O que nós recebemos, né, de recurso federal são as emendas parlamentares para equipamento e nunca para custeio, né? Nunca para pagar funcionário, para pagar medicamentos, porque esse tipo de emenda não existe. Emenda parlamentar de custeio não existe.
Então, nós queremos um diálogo maior com o senhor prefeito, né? Um diálogo maior com o senhor secretário municipal de saúde, né? No sentido de recompor, deixar o passado para o passado e daqui para frente, né? Honrar o compromisso de atender bem a comunidade e a população. Nós prestamos serviço, temos crédito junto à Secretaria Municipal de Saúde de contas prestadas, serviços prestados e não recebidos. Nós queremos uma maior sensibilidade, né, da prefeitura, no sentido de que nós queremos e a população necessita deste recurso que, como vocês podem ver aqui, nós temos leitos disponíveis, né, temos tecnologia de ponta e não está sendo utilizado para beneficiar a população. Porto Alegre deveria ter 3 hospitais, pelo menos 3 hospitais, que pudessem ser hospitais médios, de média complexidade, e resolver as situações de média complexidade. Os hospitais deveriam ser, pelo panorama da cidade, pela geografia da cidade, deveriam ser o Hospital Presidente Vargas, o Hospital Parque Belém e o Hospital da Restinga. Eles deveriam ter a possibilidade de poder, e tem a possibilidade concreta, médica, mas deveriam ter a possibilidade de serem encarados assim pela Secretaria, como hospitais aptos a resolver a média complexidade da cidade. Aí nós poderíamos deixar de ter uma fila de espera de cirurgia de vesícula, que, como eu falei aqui, beira os 6 meses. Colonoscopia na cidade, tem que esperar 6 meses para fazer. As pessoas estão fazendo diagnóstico de câncer de intestino nas emergências dos hospitais, quando o intestino está obstruído, porque elas há 4 anos atrás não tiveram oportunidade de fazer uma colonoscopia. Então, essa tem sido a realidade da cidade. Tudo depende da sensibilidade do senhor prefeito. O senhor prefeito, já que nós estamos na gestão plena, né, de Porto Alegre, os serviços de saúde são geridos pelo senhor prefeito. Eu tenho ainda a esperança que, é verdade, nós estamos aí se encaminhando para o fim de uma gestão, né? Nós estamos, em outubro temos processo eleitoral, né? Mas independe do processo eleitoral. Quem trabalha há 76 anos com a comunidade quer que isso seja resolvido para ontem, né? Eu tenho a esperança de que, com a força dos senhores vereadores e com a sensibilidade do senhor prefeito, do senhor vice-prefeito, nós possamos recomeçar, né, porque aqui tem uma estrutura, né, adequada para atender a comunidade. E é injusto, muito injusto, eu não estou falando agora como presidente da mantenedora, como cidadão, é muito injusto, muito cruel, tu verificares emergências superlotadas, né, postos de atendimento com pacientes tratados no chão, sem nenhum, enquanto tu tem disponível aqui um leito e atendimento que pode ser verificado, né? Inclusive eu já falei isso, né? Várias vezes o sindicato médico tem apontado isso, que aqui tem leitos disponíveis, né? Apontado que nós precisamos construir junto com vocês da imprensa, né, uma solução, né, mesmo que seja no fim de um governo, né, um governo que está terminando, não se sabe que governo vem agora, né, mas uma coisa é certa, as pessoas vão continuar adoecendo e vão continuar precisando de assistência médica hospitalar e contem conosco. Agora, precisamos fazer uma grande força-tarefa, junto com a imprensa. Os senhores vereadores têm sido incansáveis em buscar soluções, em dialogar, enfim, né? Eu não perdi a esperança, acho que depende muito do senhor prefeito, né, a solução desse problema do Hospital Parque Belém. A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada pela TV Câmara durante 3 semanas. Nenhum posicionamento sobre a questão foi encaminhado para a nossa equipe. Com a Câmara na cidade de hoje, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e a veiculação de outras notícias no nosso endereço que aparece na sua tela, no nosso Facebook. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!